Basicamente, de 1943 até 1947, o espaço que a gente conhece hoje como o Autódromo de Silverstone, que nem necessariamente fica em Silverstone, mas sim é próximo do vilarejo de Silverstone, da Vila Vilarejo, né, como você quiser falar, era a casa de uma base aérea da RAF. RAF, para você que não sabe, é a Royal Air Force, a Força Aérea Real Britânica, que eles usavam como base durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nesse período final da Segunda Guerra Mundial, visto que a guerra acaba em 45 e a base ali começa a ser usada em atividades em 1943, mais ali para o fim da guerra, quando a Europa já estava numa situação complicada e a Alemanha estava pressionando para tentar chegar ali na parte inglesa, e nesse momento a guerra aérea se tornou tão forte quanto era a guerra marítima, já que por terra não tem uma conexão entre a Europa e a Inglaterra de fato, né? Tem uma forma de você chegar lá por terra, então era pelo mar, que a Inglaterra sempre levava uma grande vantagem, e pelo lado aéreo, que não necessariamente era o mais forte da Inglaterra, não que eles eram fracos também, mas isso é irrelevante ao ponto. Com o fim da guerra, demorou um pouco, mas depois de alguns anos eles perceberam que não tinha mais o uso de ter uma base estratégica como aquela, de certa forma ter um local isolado. Não era longe de grandes capitais como Londres, Silverstone não fica tão longe assim de Londres, mas aí é um local isolado, querendo ou não. E não tinha mais um uso, não tinha mais por que manter essa base estratégica militar naquele ponto, já que não estava mais num período de guerra na Inglaterra. Então eles abandonaram aquele espaço. Foi então que um mano chamado Maurice Guégan teve uma ideia de levar ele e 11 amigos deles, cada um deles levar os seus próprios carros e correr naquele espaço da base aérea. Cada um deles pegou os seus próprios carros, levou, modificou da maneira que eles acharam melhor e correram no espaço ali que tinha pista, ainda que tinha uma pista, na verdade, né, podemos chamar assim, a pista era feita para os voos naquele formato de triângulo, que era um formato muito usado na Segunda Guerra, principalmente pelos ingleses. Eles levaram os carros lá, fizeram uma pista improvisada que eles mesmos montaram dentro daquele espaço e decidiram fazer uma corrida de carros entre eles mesmos. E durante essa corrida, o Maurice, ele atropelou uma ovelha. Durante essa corrida, enquanto eles estavam participando da prova, o Maurice atropelou uma ovelha que passou no meio do campo, no meio da pista, quero dizer. Como eu disse, é um local isolado, é um local que não é necessariamente próximo de um grande centro, não faz divisa com um grande centro. A cidade de Silverstone, principalmente naquela época, ainda era uma vila bem pequena. Então, era normal que você tivesse a presença desses animais nas redondezas, e uma ovelha entrou no meio da pista na corrida, e o Maurice, o cara que organizou essa brincadeira toda, atropelou essa ovelha. Ele acabou, obviamente, perdendo a corrida. Felizmente, nada grave aconteceu com ele. Com a ovelha, já não tem como dizer o contrário. A ovelha acabou indo desta para melhor. E por conta disso, esse episódio ficou conhecido como Mutton Grand Prix. O que seria mutton, você me diz? Mutton é como você se refere à carne de ovelha no inglês britânico. Então, basicamente, o grande prêmio da carne de ovelha, porque ficou espalhado carne de ovelha por todo o espaço da pista. Mas esses amigos, depois disso, decidiram se reunir, depois da corrida que eles organizaram, eles decidiram se reunir entre si e ir até o vilarejo de Silverstone para conversar um pouco sobre o que tinha acontecido e tentar maturar essa ideia, né? Como que a gente poderia levar isso, transformar isso que a gente criou agora em uma corrida. Criaram um evento aqui. Óbvio que corridas de carro já existiam, elas já existiam muito antes até mesmo da Segunda Guerra. Mas eles pensaram que poderiam, de alguma forma, levar isso até Silverstone. E essa conversa que eles tiveram foi a base para que, futuramente, o clube de automobilismo inglês, o clube de automobilismo britânico, isse até aquela antiga base aérea da RAF e enxergasse no potencial para construir uma pista, construir um autódromo. E assim é a história de Silverstone. Foi dessa forma que nasceu o icônico, a lenda, uma das pistas mais icônicas da história da Fórmula 1, Silverstone. E, segundo a lenda, essa conversa toda que originou a ideia de construir uma pista lá, mesmo que improvisado ainda na época, e que pudesse participar de grandes corridas, e eventualmente ser a abertura da primeira corrida da história da Fórmula 1, essa conversa entre os 12 amigos, o Maurice e os seus 11 amigos, se deu enquanto eles comiam uma porção de fish and chips no centro da cidade de Silverstone. Fish and chips é um prato extremamente tradicional em inglês, e eu resolvi trazer para vocês a minha versão aqui, uma versão de certa forma adaptada, com alguns ajustes que eu acabei tendo que fazer. Primeiro, você vai precisar de meio quilo de batata. Eu não usei a batata inglesa, eu usei a batata tradicional aqui do Brasil. Você vai picar ela da maneira que você quiser e depois despejar num balde de água com gelo. Isso porque o choque térmico vai ajudar bastante também
a gente, na hora de fritar, a gente não vai fritar de fato, a gente vai colocar na air fryer, pra falar a verdade. E o choque térmico ajuda e também deixar ela tomando esse banho de água, limpa um pouco algumas coisas que ficam na superfície da batata, tira um pouco dessa água dela. Depois disso, a gente vai pegar os filés de tilápia, eu usei tilápia e não bacalhau, porque é mais barato, é mais fácil de encontrar caso você queira replicar a receita. Eu comprei 400 gramas de tilápia e você vai cortar desse jeito que eu tô mostrando aí no vídeo. Seguindo, a gente então vai mostrar como eu faço o empanamento. Lembrando que eu não vou fritar de fato, é um fish and chips saudável, vamos dizer dessa forma. Você vai quebrar 2 ovos numa tigela para fazer ali bater as gemas. Depois você vai colocar numa outra tigela a farinha panko, que é para dar aquela crocância de fato da fish and chips, e numa terceira tigela você vai colocar a farinha de trigo com um pouco de páprica picante. Não precisa da páprica picante, eu coloco porque eu acho que fica mais gostoso, dá um gostinho a mais. Inclusive até coloquei pouco, podia ter colocado mais, mas fica a dica, caso você queira, você coloca, se não quiser não coloca. Depois de dar uns 20 minutos de banho ali na batata mais ou menos, você tira ela, coloca num outro potinho e você vai tentar secar bastante. E tipo, seca bastante, várias vezes, passa bastante papel pra realmente secar a batata, porque agora a gente vai colocar um pouco de amido de milho antes de lançar ela no air fryer. E se você não secar muito bem, que nem como eu fiz aí, eu tava mostrando, eu não sequei direito, a batata ficou ainda um pouco molhada, dificulta a mistura, você não consegue misturar o amido de milho tão bem quanto você deveria fazer. Faça a questão de que você, seque bem a batata, dá pra ver claramente que ela tá molhada e dificulta bastante misturar o amido de milho, mas o amido de milho vai ajudar bastante na crocância da batata. Daí você joga um pouquinho aí de azeite, dá aquela chacoalhadinha pra pegar em tudo e depois lança no air fryer. Agora a gente vai empanar o peixe. Primeiro você coloca ele ali na farinha de trigo, depois você vai pegar e passar ele um pouquinho no ovo. O ovo não precisa passar por muito tempo, é fácil. E por fim ali a nossa chave de ouro que vai dar a crocância, que é a farinha panko. Você joga ali um pouquinho da farinha panko, passa por cima e tá pronto o peixe. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Ele não tá nem frito ainda, nem passou no air fryer, mas só de ver assim você já imagina que ele vai ficar bem crocante, bem saboroso, bem gostoso. Eu não tive paciência de ficar fazendo um por um daquele jeito, eu fiz o primeiro mais só pra mostrar pra vocês como era o processo, né, pra vocês terem essa noção. Depois eu taquei tudo de uma vez lá na farinha e fui misturando, taquei tudo de uma vez no ovo e tudo de uma vez no panko, que facilitava muito a vida. Depois, como sempre, limpem a bancada de trabalho. Quando vocês mexerem com comida, sempre limpem tudo, pra garantir que o alimento esteja intacto, né? É importante você limpar sua bancada, limpar tudo que você esteja trabalhando, passar um paninho ali, deixar tinindo para tirar qualquer resquício de sujeira e continuar a nossa receita. Então, depois eu tirei as batatas da air fryer e dá até pra ver a fumacinha saindo ali, ó. Nossa, pior que o cheiro tava me matando, eu tava com vontade de comer. Joguei ali um salzinho, misturei e tampei ali, coloquei um outro potinho em cima para que ficasse quente até a hora de ficar pronto o peixe que eu tinha colocado no air fryer ali. Aí, só por burrice minha mesmo, eu esqueci de ligar a câmera quando eu coloquei o peixe dentro do air fryer pra mostrar. E em questão de tempo, a batata ficou uns 30 minutos, enquanto o peixe ficou por volta de 20 minutos no air fryer, mas você vai controlando na sua. Então, em seguida, você vai arranjar um potinho que você acha bom o suficiente pra isso. Você vai, então, pegar, colocar a batata de um lado e depois ir colocando o peixe de outro lado. Vocês vão ver, inclusive, que enquanto eu vou montando isso aí, vai me dando um toque no meio do caminho, vai me dando um toque, eu vou trocar uns de lugar, eu vou mexendo um pra lá, um pra cá, que vai me dando um toque, eu quero encaixar tudo. Esse aí que tá no canto eu vou tirar, ó, fica vendo. Eu vou tirar ele pra reorganizar, ó. Tirei e reorganizei tudo aí, porque vai me dando toque, e é isso. Mas tá aí nossa receita de fish and chips, fácil, prática e extremamente tranquila de fazer, não tem nenhum segredo não. E a prova final de que eu comi, de que isso não foi feito por uma IA, de que eu realmente fiz essa receita e eu aprovei, e realmente ficou muito bom, tá? Isso aqui ficou bom pra caramba, se você quiser pode fazer na sua casa. E dá pra entender por que fish and chips é tão popular assim na Inglaterra. É um prato extremamente fácil de fazer, é um prato rápido, fácil, que enche, que tem muita caloria, principalmente por questão da fritura, por questão da batata, e que tem uma proteína suficiente também pra te ajudar a sustentar. Esse é um prato que surge bem antes ainda da história do Maurice e dos amigos dele, surge ali principalmente na época de Revolução Industrial da Inglaterra. Não que as pessoas já não comessem peixe frito, não comessem batata antes disso, mas essa junção veio muito por conta da Revolução Industrial, que você tinha os trabalhadores trabalhando horas e horas e horas por dia, e você precisava de uma refeição calórica, de uma refeição fácil, prática e calórica para que pudesse manter eles trabalhando o dia inteiro e que eles levassem o mínimo de tempo possível para comer. Existia muito essa pesca que era feita principalmente do bacalhau, que é um peixe muito mais comum. A gente associa muito a Portugal, mas é toda aquela região ali da Europa, o bacalhau é muito comum. Então é muito comum você ter a pesca do bacalhau, e a batata era um legume plantado em toda a Inglaterra. Não à toa a gente tem uma versão da batata, que é a batata inglesa, que a gente conhece, consome muito aqui no Brasil também. Então você tinha ali uma carne abundante, fácil de conseguir na Inglaterra, considerando que era uma ilha, você pescava e por meio dos trens, né, a Inglaterra assim, foi muito forte na questão ferroviária do país,
Por meio dos trens, eles conseguiam transportar o peixe fresco. No mesmo dia que pescava, já transportava por país inteiro de forma fácil. Então, os trens passavam, iam distribuindo em todos os pontos, todas as cidades principais, saíam dos portos, iam para todas as cidades principais e entregavam peixe. Eles pegavam as batatas, fritavam lá na hora, enrolavam no jornal e já iam distribuindo para os trabalhadores nunca terem que parar de trabalhar de fato. Isso com o tempo foi se popularizando, querendo ou não, por conta das melhoras nas condições de trabalho, felizmente, né? Porque naquela época a pessoa trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, condições ridículas de trabalho. Eles não precisavam mais necessariamente ficar dessa forma, mas a tradição de comer o fish and chips ficou muito na Inglaterra, tanto que até hoje é considerado um dos principais, se não o principal prato do país. E isso virou meio que uma comida simbólica, uma comida de rua, e até poético que uma comida tão simbólica, uma comida tão tradicional da Inglaterra tenha sido a responsável por gerar, né, numa conversa de amigos comendo um fish and chips, um dos autódromos mais tradicionais da história da Fórmula 1 e do automobilismo mundial, que é Silverstone. Então foi por isso que eu decidi trazer hoje para vocês essa receita de fish and chips, um pouco diferente do vídeo de quando eu fiz o sanduíche do GP de Miami, e eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica também um pouco mais diferente. Eu contando uma história relacionando o prato com o autódromo. No final é isso, não tem muito mais que acrescentar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Valeu!